Meus caríssimos irmãos sacerdotes, meus queridos irmãos e irmãs no Cristo Senhor. Nos reunimos hoje aqui na Catedral, dedicada a São Francisco Xavier, padroeiro dela e de toda a Diocese, para que juntos possamos, nesta Quinta-feira Santa, entrarmos um pouquinho mais no grande mistério, no mistério de um Deus que nos ama de modo, quase que diríamos, absurdo. Porque não é fácil entender quão grande é o amor de Deus para cada um de nós. Deus nos ama e nos ama profundamente. Dizem os místicos que se nós juntássemos todo o amor que existe na humanidade, mesmo assim, ele não estaria aos pés do amor que Deus tem por nós. E de fato, o nosso amor é um amor humano, é um amor imperfeito. O amor de Deus é um amor absoluto e pleno, porque Deus é plenitude, porque Deus é o Senhor, Ele é Deus. E esse amor, Ele manifestou quando nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, Papai do céu, nos deu o próprio Jesus, para que Jesus Cristo nos abrisse as portas da eternidade. E esse amor tão grande foi a ponto, o que contemplaremos no dia de amanhã, Sexta-feira Santa, um amor tão excelso, tão grande, que o Senhor deu a vida por nós. Não há maior amor do que dar a vida por alguém. Imagina só então, quando se trata do próprio Filho de Deus, dando a vida por nós, Ele que não tinha pecado, Ele que era perfeito, Ele deu a vida por nós. O primeiro sentimento, portanto, a brotar em cada um de nossos corações nessa noite, é um sentimento de aquilo que cantávamos no Salmo de meditação. O que poderei retribuir ao Senhor por tantos bens que me fez? O que poderei, como poderei retribuir ao Senhor por tantos bens que me fez? Que haja um sentimento em cada um de nós já interno. Obrigado, meu Deus, porque demonstrais sempre tanto amor para comigo imerecidamente. Mas, antes de entrarmos no grande mistério do Filho de Deus que dá vida por nós, Jesus nos mostrou o quanto nos ama de um modo diferente antes de dar a vida. Qual foi esse modo? Imaginemos que nós estamos no cenáculo, uma casa, um segundo andar, uma mesa disposta, Jesus reunido com os seus 12 apóstolos. Sabe o que isso me lembra? Isso me recorda um pai que antes de morrer tem os filhos em volta do seu leito e diz a eles, porque é o último encontro que tem com os seus filhos, diz a eles o que é mais precioso e que eles devem cuidar com tanto carinho quando ele se for. Ele deixa as recomendações mais preciosas, mais necessárias. Eu recordo a minha própria experiência, porque meu pai tinha um problema cardíaco e ele foi definhando aos poucos. E chegado um determinado dia, ele já estava bem fraquinho, de voz e de batidas cardíacas. Ele chamou nós 4, seus filhos, e
disse a cada um de nós e deu a cada um de nós uma missão. Você é responsável por isso, você cuide disso, você cuide disso. Eu já era padre naquele instante, naquele momento, e a mim o meu pai me deu a missão, olha, me lembro até hoje, me deu a seguinte missão: você vai cuidar do bem mais precioso e único que eu tive nesta vida, a tua mãe. E de fato, minha mãe depois passou a viver comigo, e morreu em minha casa quando eu era bispo de Toledo, há cerca de quase 10 anos atrás. Foi um momento impactante, mas não tão impactante para os apóstolos e para todos nós, como foi aquele momento em que Jesus Cristo encontrou-se numa mesa com os seus 12 apóstolos. Primeira palavrinha que o Evangelho nos mostrou hoje: e Jesus Cristo amou-os até o fim. Essas palavras têm uma força muito grande, porque significa que Deus nunca desiste de nós. Nós podemos desistir das pessoas, podemos desistir de amar. Deus nunca desiste de nenhum de nós. Até o momento em que nós não quisermos mais nada com Ele, o Senhor sempre estará vindo ao nosso encontro, porque Ele não desiste de nós. E naquela noite, Ele encontrou um meio de permanecer conosco para sempre, na Eucaristia. A presença de Jesus na Eucaristia é uma presença real. Quando, na celebração da missa, o sacerdote diz aquelas últimas palavras da consagração: fazei isto em memória de mim, não é uma simples recordação do passado, mas é a atualização no momento presente do que aconteceu no passado, e Jesus Cristo, pela nossa fé, torna-se realmente presente nas espécies de pão e do vinho pela transubstanciação. O Senhor se faz presente. Por isso, de fato, a gente pode dizer: Ele está aqui nesse momento, depois da consagração, em corpo, sangue, alma e divindade. Os tantos milagres eucarísticos acontecidos até hoje, com todo rigor científico, demonstram esse fato maravilhoso que a ciência não consegue explicar: o Senhor Jesus presente no meio de nós. Quem ama quer estar próximo ao amado, não é verdade? E Jesus Cristo, no seu imenso amor, encontrou um jeito de estar próximo a nós, que somos amados por Ele, por quem Ele deu a vida. Participar da Eucaristia, portanto, é o grande momento de nossas vidas em que nós podemos estar intimamente e plenamente unidos ao Cristo Senhor. Somos como que divinizados. Como Deus é bom. Encontrou um meio de estar conosco muito intimamente. E Ele se faz alimento para que nós possamos enfrentar o dia a dia de nossa vida, com as dificuldades que nos são interpostas cotidianamente. Mais do que isso, o Senhor nos prepara para a eternidade. A nossa vida, por mais longa que possa ser, é uma preparação contínua para a vida com Deus. Já somos alimentados aqui na terra com o pão do céu, para que um dia vivamos plenamente junto com o Senhor, junto no amor, com o amor que é o próprio Senhor. Deus nos ama plenamente. Agora, só seria possível o mistério da Eucaristia, do Senhor presente em nossa vida, porque Ele realmente nos deu o dom do sacerdócio. Nessa mesma noite, Jesus Cristo tornou os seus apóstolos seus sacerdotes, para que continuassem a nos dar a Eucaristia
para que continuasse a nos ajudar a realizar o caminho para Deus. Ser sacerdote é um dom precioso, mas ele só se explica porque é um dom dado não para o padre, mas é um dom dado para o povo. Aquilo que o padre recebe não é para seu benefício pessoal. Aquilo que lhe é dado, o chamado que recebe, o dom, a vocação, a consagração, não é consagração para si. Não é para que ele usufrua do seu sacerdócio para si. Claro que ele é beneficiado porque é um dom especial, mas o padre não vive para si. O padre vive para os outros, na disponibilidade do serviço, do atendimento, em qualquer situação e em qualquer lugar, o padre está disponível. Mas o bem maior que o padre nos traz, não quero nunca esquecer disso e não quero que esqueçam, que o maior bem que o padre nos traz é o próprio Jesus na Eucaristia. Porque Jesus é o caminho, verdade e vida que nos alimenta aqui e agora. Se um padre, única e simplesmente, na sua vida, celebrasse uma Santa Missa e colocasse o Senhor, a Eucaristia, a serviço de todos, já teria valido a pena ser um sacerdote do Senhor. Portanto, nós somos homens, somos pecadores, como qualquer um dos senhores e das senhoras, e continuamente temos que trabalhar em nós mesmos, para que a graça do Senhor, que é sempre abundante, torne-se uma realidade em nossos corações. Mas para isso, um pedido, precisamos muito da oração dos senhores e das senhoras por nós, para que possamos ser fiéis a esse dom imerecido de nossa parte, mas que recebemos do Senhor. Nós carregamos um tesouro precioso em vasos de barro. Somos fracos e contamos com a graça do Senhor diariamente e com as orações de vocês. E o terceiro momento tão bonito e último, e assim vou finalizando, o terceiro momento e último dessa noite, lembrando a ceia do Senhor, aconteceu exatamente quando ele coloca um avental, pega um jarro, uma bacia de água e começa a lavar os pés dos seus apóstolos. Nós já ouvimos, escutamos tanto esta expressão lavar os pés que ela está um pouco desgastada para nós hoje. Mas vamos imaginar como é que era entendida lá no tempo de Jesus. Cabia a quem era apóstolo seguir o mestre e nunca estar à frente do mestre. Quem era discípulo seguia o mestre em tudo, e o mestre era o maior em todos os sentidos. Ao mestre cabia decisão, ao mestre cabia andar na frente, ao mestre a palavra dele era definitiva e ele não podia nunca ter um gesto de humildade com um de seus apóstolos, com um de seus discípulos, porque significaria que ele estava tornando mestres aqueles seus discípulos. Era algo que acabaria com qualquer mestre da época, se um mestre tomasse essa atitude. E, portanto, a reação de Pedro é a reação que qualquer um teria naquele momento. Senhor, você vai me lavar os pés? Você é o mestre, eu sou apenas um discípulo teu, Senhor. Imagina que eu vou deixar você lavar os meus pés. Imagina, eu não mereço isso, eu não quero, eu sou apenas o seu discípulo. Você é o mestre, você é o Senhor, você que faz os sinais, você que realiza os milagres. Como posso eu querer ter os pés lavados? Não vou deixar não. E já foi colocando uma condição, só se me lavar inteiro. Essa condição significava exatamente uma provocação de Pedro para dizer, você não vai lavar meus pés de jeito nenhum. Dá para entender, portanto, o que fez Jesus Cristo?
Jesus Cristo naquele momento, sem deixar de ser o mestre, ele, por assim dizer, assume uma posição de fraqueza, de pequenez, de humildade, de entrega. Não simplesmente para dizer a partir de hoje vocês devem levar à frente a minha igreja. Mas ele estava dizendo, e assim diz o evangelho que ouvimos, aquilo que eu vos fiz, façam vocês também. Vocês que vão estar no meu lugar, não imagine que serão os mestres para mandar, para comandar. Vocês são os mestres para servir. É impressionante quando nós entramos um pouquinho mais e meditamos profundamente o que isso significa. Alguns dos senhores estão pensando, isso aí é um problema de Jesus Cristo com os seus apóstolos, não é meu problema. É nosso. Porque aquilo que Jesus Cristo repassou aos seus apóstolos, ele continua dizendo a cada um de nós, eu vos dei o exemplo para que vós façais o mesmo. Lavar os pés é um gesto de serviço, é um gesto de humildade, e é um gesto a ser feito sempre em nossas casas. Não significa exatamente que todo dia você vai ter que pegar um jarro, uma toalha, uma bacia e lavar os pés dos seus em casa, mas significa que você vai estar a serviço de todos de sua casa. Primeiro, os outros. Em segundo lugar, eu e minhas vontades. Primeiro eu tenho que pensar no outro, depois eu tenho que pensar em mim. Primeiro eu preciso pensar no que é outro, o que é bom para o outro, depois eu tenho que pensar naquilo que é bom para mim. E estar disponível sempre é o grande processo de transformação a ser realizado na vida de cada um de nós. Porque o orgulho existe. Nós somos orgulhosos. Nós muito facilmente preferimos nós estarmos no topo e que os outros estejam abaixo. Jesus Cristo nos está ensinando hoje, mais uma vez, um novo modo de olhar as coisas e de pensar. O outro deve estar em primeiro lugar. Concluindo, meus caros, que o Senhor Deus nos dê a graça, primeiro, de que sempre nos aproximemos com carinho da Eucaristia, porque é o nosso encontro pessoal com o Senhor que nos alimenta aqui e agora e nos condiciona para a eternidade. Segundo, que olhemos com muito carinho para os nossos irmãos sacerdotes, agradecendo a Deus porque eles estão a nosso serviço. E em terceiro lugar, que nós, a exemplo do próprio Mestre, saibamos lavar os pés dos nossos irmãos, que pode ser na minha própria casa, onde eu estiver, a serviço dos outros. Amém.